Diálogo Cósmico, namastê pessoal. Vocês devem ter observado a mudança. Eu estou gravando agora de um celular, porque infelizmente a YouTube mudou, não está mais permitindo captura de webcam por computador, né? Eu não consigo gravar mais da webcam do meu computador, que não era aquelas coisas, mas em suma era mais prático, né? Mas eu não sei porquê dessa sacanagem, mas enfim. Né? Coisas assim, essas coisas de computador são engraçadas, elas sempre puxam o nosso tapete, né? A gente pensa que está indo tudo bem, de repente eles mudam, inventam uma configuração, não sei o que, e você se ferra. Fiquei bastante chateado, vou fazer um teste. Hoje eu vou fazer um diálogo cósmico mais curto, tá? Que é simplesmente um teste pra gente ver se um tema mais curto pra gente ver se funciona, né? Então eu vou fazer como fazem outros, que eu já ouvi falar, que aquele Nando faz, que fala de política faz, entendeu? Lá do Sul, em cima de um celular, estou fazendo de um celular. Bom, eu vou falar hoje sobre o Einstein e o Oppenheimer. Albert Einstein todo mundo conhece, outro cientista nuclear da época, o Oppenheimer, deixaram uma carta que só recentemente foi revelada, e que chocou muita gente, onde eles falavam como que a humanidade deveria se portar com relação aos extraterrestres. Não era sabido, né, que existia essa carta. Essa carta, era considerada secreta, né? Eu encontrei num site internacional, Higher Perspectives, Higher de higher, mais altas, perspectivasmaisaltas.com, HIGHERPERSPECTIVES, higherperspectives.com, tá? Ele começa falando que 77% dos americanos acreditam já em discos voadores, o que é me surpreendente, eu acho bastante alto, praticamente todo mundo, e que 1 em 12 americanos, menos que 10%, já alegam ter visto UFOs uma vez ou a outra. E um documento escrito por Robert Oppenheimer e Albert Einstein, né, discute a relação dos homens terrestres com os extraterrestres. Né? O documento é enigmático, com 6 páginas, com referências a entidades biológicas e como que nós deveríamos reagir à sua presença. Quer dizer, é toda uma carta de diplomacia, como se fosse um tratado de como tratar com um povo, um determinado país, né? Um país que você não sabe se é hostil ou é amigável. Aí ele começa dizendo assim: as relações com os homens extraterrestres, ela coloca dessa forma, apresenta nenhum problema do ponto de vista da lei política, da lei internacional, ou seja, entre países. Mas a possibilidade de confrontar seres inteligentes que não pertençam à raça humana, não humanos, né, traria problemas cujas soluções são difíceis de imaginar. Quer dizer, ele coloca assim, como o alienígena isso o Dalai Lama também já falou, né, uma vez, que a convívio com os extraterrestres traz novos problemas para os quais a humanidade não tem nenhum conhecimento, né? Tudo bem. De princípio, não há dificuldade em aceitar a possibilidade de vir a um entendimento com eles e estabelecer várias formas de relação. Quer dizer, tudo bem, a princípio eles são bem-vindos e tal. A dificuldade repousa no fato de estabelecer os princípios em que essas relações deveriam ser baseadas. Em primeiro lugar, seria necessário estabelecer comunicação com eles, através de uma linguagem, e depois, uma primeira condição para toda inteligência, que eles tivessem uma psicologia similar àquela do homem. Aí é que eles erraram, ou, vamos dizer que eles foram cientistas e não ufólogos, né? O cientista tem uma visão, o ufólogo tem outra. A gente sabe que o extraterrestre, ele é telepata, né? Então a linguagem não é um problema. Nunca, é muito raro casos de extraterrestres que não conseguiram se comunicar.
Quando eles tentam se comunicar verbalmente, realmente é um desastre. Tem alguns casos, né, de pessoas que encontraram ETs que não eram telepatas. E a situação fica uma situação chata, como quando você encontra uma pessoa de outro país que não fala a sua língua. Mas, na maioria das vezes, eles têm um desenvolvimento mental superior, então a gente conta que em 80% dos casos existe a telepatia, né, que fica valendo. Agora, psicologia semelhante ao humano é que é um negócio, né? Quer dizer, a natureza emocional dos reptilianos, dos Greys é outra, né? O reptiliano, por exemplo, ele é muito mais violento que o humano e ele tem uma reação muito mais impulsiva, né? E imprevisível, e uma ética e um sistema de maneiras de educação que você não entende. Por exemplo, a Barbara Lamb, ela falava que os reptilianos não gostavam que você dirigisse a eles perguntas. Eles não gostam de ser perguntados. Como é que eles fazem? Manda, o que vocês comem? Que vocês... Eles detestam isso. Ele fala assim, olha, só fale comigo quando for perguntado. Né? Os Greys, por exemplo, são lacônicos, né? Eles não falam, eles falam assim, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar certo, não lhe faremos mal, e continuam lá injetando as coisas e fazendo os experimentos, né? Os pleiadianos têm aquele ar bonzinho e tudo mais, mas também eles usam da sedução, da beleza deles, para deixar a pessoa... Então, na verdade, a gente não sabe dizer ao certo como que um ET pensa. Nessas 3 raças que a gente conhece mais, né? E as outras milhares que a gente não conhece. Então, por exemplo, a língua não é o problema é entender o que eles estão pretendendo, né? Esse é o grande X da questão. Aí ele coloca assim, de qualquer forma, a lei internacional faria parte de daria lugar a uma nova lei, que é a lei dos povos planetários, seguindo as orientações encontradas no Pentateuco, na Bíblia. Não sei se ele se submete a isso, não. Obviamente, a ideia de revolucionar a lei internacional seria o ponto que seria capaz de lidar com as situações que nos levariam a fazer uma mudança da estrutura, mudança da estrutura básica, que não seria mais aquela conhecida como lei internacional, e sim uma outra diferente, que não teria o mesmo nome. Bom, isso aí é outra coisa que o Albert Einstein, eu dou um desconto, ele era um cientista, né? Assim como Oppenheimer, assim como Stephen Hawking, assim como Carl Sagan, que não entendem de ufologia, ou não conhecem, ou não acreditam, ou não levam em consideração a ufologia, que na verdade existe a confederação de planetas. A única razão pela qual uma raça extraterrestre não entra na Terra chutando a bota, abrindo a porta com a bota e falando assim, isso aqui é nosso, não é o homem que sabe se defender, entendeu? Na verdade, o ser humano, a única coisa que ele conseguiria fazer com o extraterrestre seria se extinguir. Se ele quiser não entregar o planeta para o extraterrestre, ele teria que destruir nuclearmente o orbe inteiro, matar todo mundo, animais, plantas, humanos e tal, deixar o planeta estéril. Que talvez para eles fosse até um favor, só se a gente reocupa. Limpa e reocupa, de repente, dependendo do avanço tecnológico da espécie. Né? Então, por exemplo, não é realmente é um pouco inocente, né, achar que é que os cientistas acham que assim, se os extraterrestres viessem à Terra, e a gente na ufologia já pensa assim, eles já estão na Terra e já estão atuando discretamente, quer dizer, eles são limitados não pelo humano, que o humano não apita nada, eles são limitados pelas outras espécies extraterrestres, a confederação, suponho que pleiadiana, que impede, né, que organiza esse trânsito de reptilianos, de Greys e de outros seres na Terra, para usar a Terra, os recursos da Terra com sabedoria e de uma forma menos invasiva possível. Né? É isso que segura a onda aqui. E finalmente, né, e se esses seres tivessem possessão de uma cultura ou de uma organização política, e como não teriam, né? Eles teriam absoluto direito a serem reconhecidos como povos soberanos e teriam que vir a um conhecimento, a um acordo conosco para estabelecer as regras legais em quais as futuras relações deveriam ser baseadas, aceitando muitos dos nossos princípios e dos deles. É meio presunção do ser humano achar que ele pode negociar com ET, entendeu?
A gente sabe que os americanos tentaram várias vezes aí, né? Isso é sabido, negociar com os reptilianos, depois tentaram burlar, né? Queriam descobrir, na verdade, como faziam as naves, e eles falaram que não, e os americanos tentando burlar. Isso o Jim Sparks fala muito bem no livro dele, The Keepers, né? Onde ele fala que segundo os reptilianos deram uma série de benesses para o ser humano, começando pela nossa tecnologia aí de celulares e crazy reptilianos, né? Mas que eles queriam ser apresentados à humanidade, finalmente, pelos próprios governos, como seres amigáveis, e que isso nunca veio a acontecer, né? Então, isso foi muito ruim para a relação dos humanos com os reptilianos, principalmente com a relação dos militares americanos com os reptilianos. Eles falam assim: vocês são traiçoeiros, vocês estão querendo, são crianças querendo brincar com a gente. Isso até, tem ideia do poderio de um reptiliano, né, ou de um Grey? Né, o que ele poderia ter feito se realmente enfesasse, se não existisse a Confederação de Planetas, o que eles não teriam feito com esses caras, né? Inclusive o Jim Sparks fala que muitos experimentos criminosos, violentos, que foram feitos com humanos nas bases de Dulce lá, teriam sido com a anuência do governo, né? Em troca desse contrato, dessas trocas, né? E que uma das soluções era para os políticos revelarem a verdade, para os políticos americanos, os militares americanos revelarem a verdade, seria o que o Jim Sparks chamou de a grande anistia, né? Eu até sugeri isso para o Brasil, falar assim: olha, vamos esquecer o que vocês fizeram, está todo mundo anistiado, vamos julgar, vamos deixar vocês embora do governo, sem punição, vão viver suas vidas, suas velhices aí em casa, e vamos esquecer as coisas horrorosas que todos vocês fizeram, né? Então os reptilianos mesmo sugeriram essa anistia, falando assim: olha, muitos militares, muitos políticos dos anos 50, 60, 70 fizeram acordos espúrios com extraterrestres, acordos desonestos, e nós propomos um perdão generalizado para que eles possam falar a verdade, falar assim: olha, é a famosa delação premiada, fala a verdade e vai embora. Essa é a melhor maneira, porque realmente você, por exemplo, fala a sua confissão e sai, entendeu? E ele falava assim que os reptilianos tinham até medo, né? Que se as pessoas descobrissem o que os políticos e militares americanos fizeram com as pessoas durante aquelas décadas, que eles fossem linchados em praça pública, porque envolvia pegar mulheres grávidas, crianças, bebês, fazer coisas de tipo Joseph Mengele, coisa de nazista, né? Só que usando extraterrestres, fazendo experimentos científicos ali, vamos dizer, eticamente questionáveis, né? E aí ele coloca assim, na maior inocência, na minha opinião: finalmente, se os ETs negassem qualquer cooperação pacífica e se tornassem uma ameaça iminente ao homem, teríamos direito à legítima defesa, mas apenas se isso fosse necessário para anular o perigo, né? Eu achei bastante inocente essa colocação, né? Por exemplo, a ideia de que mesmo ele sendo Einstein ou Oppenheimer, mesmo eles sendo caras de grande conhecimento, né? Mas evidentemente bebês em termos de ufologia, né? Imaginar que o extraterrestre pode ser combatido, né? Isso os militares americanos entenderam finalmente, depois de décadas tentando abater OVNIs, né? Aqueles casos daquele Martel que morreu, os caças iam atrás. Depois os militares deram a ordem e falaram assim: não faz nada porque não adianta, entendeu? Porque você não consegue atirar um estilingue num míssil. Então, da mesma forma, uma nave humana não consegue, o melhor stealth americano não consegue pegar um UFO. Talvez hoje, né, com aquelas experiências feitas na Área 51 e tal, até chegue perto. Mas eu duvido ainda. Sempre o golpe de mestre é dos ETs. Eles estão sempre com a, como a gente fala em inglês, com a upper hand. Eles estão sempre com a última palavra.
Eles sabem fazer alguma coisa que a gente não sabe fazer. Ficar invisível, desmaterializar, entrar em outra dimensão, entendeu? Acelerar 50 mil quilômetros em um segundo, entendeu? Não adianta tentar, né? Então a legítima defesa humana, o que acontece se os extraterrestres quisessem invadir a Terra? É o direito do humano de negociar, entendeu? A rendição, só isso, não tem... Mas não é assim que vai acontecer, porque existe a Confederação de Planetas. E a Confederação de Planetas ela não foi inventada para a Terra, ela já passou por muitos mundos que já passaram por esses problemas de serem cobiçados por outras espécies, porque a Terra é bonita, porque a Terra é fértil, a Terra é ainda um planeta muito rico, né? Apesar do humano ter feito tudo para matá-lo, né? Então, é isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos ver se o teste deu certo. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê.